Oi pessoal, tudo bem? Eu falei com vocês que a gente ia conversar sobre alguns dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, não é verdade? Eu vou começar pelo artigo 1º do Código Penal. Esse dispositivo, ele traz ali dentro dele dois princípios, o princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da reserva legal. O princípio da anterioridade da lei penal, ele fala para a gente que a definição do que é crime e o estabelecimento da respectiva sanção se dá antes da prática do fato. Tá? Quer dizer, em matéria penal, eu vedo a retroatividade maléfica. Eu só posso falar em retroatividade em matéria penal se for uma retroatividade o quê? Benéfica ao réu. Isso está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. E o princípio da reserva legal diz para a gente o seguinte: só lei em sentido estrito é que define o que é crime e estabelece a respectiva sanção penal. Quando eu estou te falando lei em sentido estrito, eu estou fazendo uma diferenciação do que eu entendo sobre o princípio da legalidade e princípio da reserva legal. O princípio da legalidade, ele contempla todo o processo legislativo que está no artigo 59 da Constituição. Ele fala lá no dispositivo constitucional sobre emendas, sobre leis complementares, leis ordinárias, quer dizer, medidas provisórias e tudo aquilo. Olha, esses institutos jurídicos aí não podem tratar de matéria penal, não podem definir o que é crime, não podem estabelecer a respectiva sanção penal. Eu tenho que me valer de lei ordinária e, quando muito, de lei complementar para a definição do que é crime, para o estabelecimento da respectiva sanção penal. Tá legal? Então, aqui, esses dois dispositivos estão consagrados dentro do artigo 1º do Código Penal. Quero te chamar a atenção que o artigo 1º, quando você estiver estudando o princípio da reserva legal dentro desse dispositivo, você vai encontrar desdobramentos da reserva legal, que é, por exemplo, a vedação da utilização de medida provisória para tipificação de crime. E aqui eu quero te chamar para você tomar cuidado com o pensamento do professor Luiz Flávio Gomes. O Luiz Flávio Gomes falava que uma medida provisória favorável ao réu poderia ser utilizada em matéria penal, mas não, pessoal. Eu tenho vedação expressa do texto constitucional nesse sentido. Eu tenho também como desdobramento da reserva legal a proibição da utilização da analogia incriminatória, tá? A analogia in malam partem, quer dizer, eu só posso ter analogia no direito penal se for uma analogia favorável ao réu. Quero te chamar a atenção que a lei penal ela sempre tem que ser taxativa, não é verdade? Então eu não tenho margem de incerteza em matéria penal, como dizia o Beccaria, e você vai estudar isso como princípio da taxatividade. E em matéria penal, ou seja, a definição de crimes, ela só vai ocorrer quando for absolutamente necessária a utilização do direito penal. Porque aqui, em matéria penal, eu tenho o princípio da intervenção mínima. Tome bastante cuidado com isso. Todos esses são desdobramentos da ideia de reserva legal, da ideia de anterioridade penal. Então lembre-se, só para a gente recapitular, a definição do fato criminoso e da sua respectiva sanção penal tem que ser o quê? Antes da prática do fato, eu vedo a retroatividade maléfica em matéria penal. E reserva legal diz respeito à utilização de lei em sentido estrito para a definição do que é crime e da respectiva o que? Sanção penal. Um grande abraço, eu volto depois com vocês falando sobre os demais dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Fiquem com Deus, vamos seguir fortes, vamos seguir estudando. Até mais!